E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3, nos quais eu vou falar um pouquinho sobre um dos principais processos que moldam o planeta Terra, que é a tectônica de placas. E a gente vai focar um pouquinho mais pra frente nos contatos, nos limites entre as placas tectônicas e no processo de nascimento e morte dos oceanos através do ciclo de Wilson. Se essa for sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Vitor, eu sou geólogo. Se você tem interesse em mais conteúdo geológico, já se inscreve aqui no canal e curte o vídeo para ajudar o canal a crescer. E sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Essa ideia de que os continentes se movem já existe há bastante tempo. Desde o século XVI, XVII, na época das grandes navegações, da chegada dos europeus às Américas, dos portugueses ao Brasil, o pessoal já começou a elaborar ali os primeiros mapas mostrando o contorno da África, da América do Sul. No que elaboraram esses mapas, alguns estudiosos já observaram e viram que aparentemente tinha um encaixe entre os continentes, como se no passado eles já tivessem estado juntos e depois tivessem se separado, indo para lados diferentes. No fim do século XIX, um geólogo austríaco chamado Edward Suess, ele apresentou uma hipótese de que os continentes do hemisfério sul já estiveram juntos no passado, incluindo a América do Sul, formando um supercontinente que ele deu o nome de Terra de Gondwana, ou só Gondwana mesmo. No ano de 1915, Alfred Wegener, que era um meteorologista alemão, escreveu um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos. E nesse livro ele tratava sobre essa fragmentação e deriva dos continentes se separando um dos outros. E nesse livro ele apresentou algumas similaridades geológicas, tanto entre rochas, estruturas rochosas e fósseis encontradas dos dois lados do Oceano Atlântico. Também foi ele que apresentou a hipótese da existência de Pangeia, que seria um supercontinente que existiu no passado, que teria se fragmentado formando todos os continentes que a gente conhece hoje. Além de Wegener, outros geólogos, também defensores da hipótese da deriva continental, apresentaram várias outras evidências, principalmente baseadas na ocorrência de fósseis e em dados climatológicos. Por exemplo, foram encontrados fósseis de animais e plantas na América do Sul e na África que eram idênticos. E acompanhando ali o registro fóssil, com o tempo foram percebendo que o tempo foi passando e esses animais e plantas que eram muito parecidos começaram a se tornar mais diferentes, indicando que às vezes uma mesma espécie ficou isolada geograficamente uma da outra, e assim virando uma espécie diferente, se adaptando a climas diferentes, locais diferentes. E também foram encontradas rochas que são associadas a ambientes de geleiras na América do Sul, na África, na Índia e na Austrália, que são locais que hoje em dia são relativamente quentes, e para explicar a ocorrência de uma geleira nesses locais eles teriam que estar em alguma região mais fria do que eles estão hoje. E se todos esses continentes estivessem juntos, uma só geleira ia ser o suficiente para explicar a ocorrência dessas rochas associadas a geleiras em todos esses locais que hoje em dia estão bem distantes um do outro. Aí depois do Wegener apresentar a hipótese dele, os geólogos e físicos discutiram por vários anos, até que em determinado momento os físicos conseguiram convencer os geólogos de que a crosta da Terra era muito rígida, muito dura e que não seria possível que ela estivesse sendo movida por aí como Wegener propunha. E depois da morte de Wegener, durante uma expedição que ele estava fazendo ali na Groenlândia, a sua hipótese foi meio que esquecida. E o principal motivo pelo qual a hipótese da deriva continental não foi inicialmente aceita foi porque ninguém naquela época conseguiu propor uma força grande o suficiente que seria capaz de mover continentes e quebrar continentes no meio. Para vocês terem uma ideia, Wegener pensava que os continentes ficavam flutuando em cima da crosta oceânica e eram arrastados por aí pelas marés ou então pela força do Sol e da Lua. E a reviravolta ali aconteceu quando, durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a utilizar sonar para mapear o fundo do mar, para mapear a crosta oceânica. E no que eles estavam fazendo esse trabalho de mapeamento, eles perceberam que a crosta oceânica não era tão homogênea e plana quanto eles pensavam anteriormente. Identificaram ali no fundo do mar algumas cadeias de montanha e vales muito profundos, cortando, no caso, o Oceano Atlântico de norte a sul. E essas estruturas ali no fundo do mar, no meio do Oceano Atlântico, indicavam que a atividade geológica nesses locais era muito mais intensa e muito mais complexa do que as pessoas pensavam anteriormente. Nos anos 50, 60, com o aperfeiçoamento de técnicas de datação de rocha, perceberam que as rochas ígneas, que são aquelas que são formadas a partir da solidificação de magma ou lava, as da crosta oceânica, conforme você chegava perto dessas estruturas, dessas cadeias de montanhas no fundo do mar, elas eram mais jovens. E conforme você ia se afastando dessas cadeias de montanhas, se aproximando dos continentes, as rochas ígneas que compõem a crosta oceânica ficavam mais antigas. Aí ali no ano de 1962, tomando por base essas estruturas,
que estavam localizadas no meio dos oceanos, que recebem o nome de dorsal meso-oceânica, ou então dorsal meso-atlântica, para o caso dessa que fica aqui no meio do Oceano Atlântico. Então, os pesquisadores apresentaram a hipótese de que os continentes podiam estar se movendo devido à criação de nova crosta oceânica nessas dorsais meso-oceânicas. E essa expansão ali do assoalho oceânico, ela aconteceria por conta de processos de convecção no manto, que é aquele processo de condução de calor, no qual o fluido quente sobe e o fluido frio desce. Só que isso gerava um novo problema. Se tinha crosta oceânica nova sendo criada ali no meio do mar, alguma crosta tinha que estar sendo destruída em algum local, senão a Terra tinha que estar ficando cada vez maior. E esse não parecia ser o caso. Foi nesse contexto que um geólogo canadense chamado John Tuzo Wilson, de onde vem o nome Ciclo de Wilson, que está no título desse vídeo, caracterizou a hipótese da tectônica de placas com base em grandes placas rígidas se movendo na superfície da Terra. E ele caracterizou 3 tipos principais de limites entre as placas tectônicas, que seriam os limites divergentes, convergentes e transformantes. Os divergentes seriam aqueles nos quais as placas tectônicas se afastam uma da outra e tem crosta nova sendo criada ali entre as duas. Os convergentes são aqueles nos quais as placas estão se aproximando e possivelmente está tendo ali alguma destruição ou reciclagem de placa tectônica antiga. E os limites transformantes são aqueles em que as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra e não tem crosta nova sendo criada, nem crosta antiga sendo destruída. E desde então, uma série de descobertas foram feitas, confirmando cada vez mais a hipótese que Wilson apresentou, dando nascimento assim à teoria da tectônica de placas, ou tectônica global, que a gente conhece hoje, que é amplamente aceita aí pelos geólogos. Se você aguentou até aqui, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu deixei aqui na descrição os livros que eu usei para fazer esse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os limites entre as placas tectônicas. Eu te vejo lá e até a próxima.